Quando Jesus começou seu ministério, a principal mensagem dele era: se arrependam, pois o reino de Deus chegou. E a pergunta que fica é: o que é esse reino? Ele chegou ou está por vir? Oi, eu sou Isaac e hoje vamos falar sobre o reino de Deus. Para entendermos melhor, precisamos ir à palavra original no grego. A palavra original no grego é basileia, que significa reino, domínio ou soberania. Quando Jesus fala sobre o reino de Deus, ele não está falando apenas sobre um território geográfico, mas sim sobre o domínio de Deus. É claro, quando Jesus voltar, todos se prostrarão diante dele e o reconhecerão como rei, e toda a terra será o reino de Deus. Veja o que diz Lucas 17, do versículo 20 ao 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Tampouco se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus se manifesta nas nossas vidas quando temos por rei e governante Deus. Isso me lembra de um conceito que eu já falei aqui no canal, que é o já e o ainda não. Ou seja, o reino já começa de modo invisível. Quando você decide alinhar suas prioridades e o seu caráter ao governo de Cristo, o reino de Deus está se manifestando ali através da sua vida, na sua escola, no seu trabalho ou na sua casa. Hoje esse reino começa de maneira invisível, mas quando Jesus voltar, esse reino vai ser visível, físico e definitivo. Agora, todo reino tem suas leis e culturas, e no reino de Deus não é diferente. Em Mateus 5, Jesus vai dizer quais são as características das pessoas que fazem parte do reino de Deus. Ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito não tem nada a ver com falta de dinheiro, mas sim alguém que reconhece que não tem mérito próprio e que por si mesma está perdida. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem é do reino de Deus não se acostuma com as coisas desse mundo, mas chora diante do pecado e da injustiça do mundo. Mas Jesus diz que ele enxugará do nosso rosto toda a lágrima. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. No reino de Deus, os mansos não precisam provar o tempo todo que estão certos, nem buscar vingança. Eles confiam no tempo e na justiça de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. No reino de Deus, as pessoas buscam intensamente a justiça. Mas veja bem, não é a justiça própria, é a justiça de Deus. Eles buscam por um mundo santo e justo, e eles serão fartos, porque Jesus irá voltar e governar sobre a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. No reino de Deus, as pessoas perdoam, porque já foram perdoadas. Elas não tratam ninguém por merecimento, porque sabem que receberam tudo de graça e pela graça de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. No reino de Deus, as pessoas são verdadeiras, não são hipócritas, não têm segundas intenções quando falam. Elas são pessoas sinceras. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Veja, Jesus não está dizendo os passivos, mas sim os pacificadores, aqueles que enxergam um problema e buscam resolver. Um pacificador entra num ambiente de guerra e estabelece a paz. Eles serão chamados filhos de Deus porque o Pai enviou Jesus justamente para fazer as pazes com a humanidade. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus termina dizendo que viver na contramão do mundo gera atrito, e que as pessoas vão se incomodar quando você buscar fazer a vontade de Deus. Mas se alegre, porque grande é a sua recompensa no céu. Mas agora eu tenho que dizer para você que o único jeito de você conseguir isso é você passando a ser uma pessoa do reino de Deus. E para isso, você tem que morrer e nascer de novo. Não é por esforço moral que você vai conseguir. O único jeito é morrendo para as coisas desse mundo e tendo como um rei Deus na sua vida. Como diz Mateus 6, versículo 33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem tem Jesus como rei, vive como ele viveu. O rei já veio, pagou o preço na cruz e estabeleceu o seu governo em nós. E isso nos torna embaixadores do reino de Deus. O embaixador mora num país estrangeiro. Ele representa a cultura, os interesses e a voz do seu país de origem. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo.
A nossa missão aqui na Terra é fazer com que as pessoas olhem para a nossa vida através do nosso trabalho, da nossa escola ou da nossa família e consigam enxergar como o nosso rei governa. Através da sua mansidão, da sua fome de justiça, do seu coração limpo, você traz a realidade do céu para a terra. A pergunta que quero fazer agora é: você tem sido embaixador do reino de Deus? As pessoas conseguem enxergar o reino de Deus através das suas atitudes? Se essa mensagem te abençoou, deixa o like e se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os vídeos novos e até a próxima.